Bom dia, irmãos. Antes de mais dizer que estou um pouco nervoso, portanto, se gaguejar, se falhar, se ler demais ou muito rápido, eu peço desde já desculpa. Porque de facto eu achei que isto seria mais um pouco o trabalho da escola, mas não é. Se calhar é um bocado, exige um pouco mais de responsabilidade. E portanto o pastor Marco e o pastor Nuno, eles pediram-me e perguntaram se eu poderia pregar hoje então aqui na Igreja de Rio Maior. E claro que com todo o gosto, apesar de saber que seria um desafio muito difícil, eu aceitei, porque é algo que também sempre gostei de fazer e sempre pensei, por que não experimentar, pode ser que seja algo que eu saiba que seja também um chamado de Deus para mim. Então eu espero que vocês possam perceber aquilo que eu quero dizer, mas que acima de tudo também o Espírito Santo possa falar aos vossos corações para que vocês possam aprender. O título da mensagem eu poderia ter sido um pouco mais simples, eu confesso. Poderia ser algo do género como Nega-te a ti mesmo, mas eu escolhi um título um pouco mais diferenciado, digamos assim. Eu escolhi o título Jesus é perigoso. E nós vamos perceber ao longo da mensagem o porquê que eu digo que Jesus é perigoso. Os versículos da pregação são Mateus 5, 41 a 42, que é a continuação do que nós vimos da semana passada, que o irmão Ruben chama pregou. Os versículos do 38 ao 42, Jesus vai falar sobre a vingança. Ou seja, como é que nós podemos lidar com este sentimento e como podemos ser diferentes do mundo para, ou seja, não nos vingarmos dos outros. Mas o versículo 41 e 42, o foco é mais como lidar com a injustiça que nós vamos sofrer no mundo. Vou então passar a ler os versículos. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminha duas. Dá a quem pedir e não voltes as costas a quem quiser tomar emprestado de ti. Portanto, ao ler os versículos, vamos começar por analisar um deles e vamos analisar um. Vamos começar por contextualizar o versículo 41, que fala sobre caminhar 2 milhas, onde somos forçados a caminhar apenas uma. A primeira vez que eu li este versículo eu fiquei um pouco confuso. Eu achei que seria um pouco mais fácil e eu fiquei, ok, então e o que é que eu vou fazer em relação a isto? Como é que eu vou pregar sobre isto? Porque eu não estava a perceber nada do que estava a ler. E então eu percebi que deveria começar por fazer a contextualização do que é que significa ser forçado a caminhar uma milha. E naquela época havia uma lei que dizia que os soldados romanos, eles podiam, assim, sem mais nem menos e do nada, tirar qualquer judeu de casa, do trabalho, ou do que quer que estejam a fazer, para carregar a bagagem que eles têm durante uma milha. E Jesus, ele sabia que esta lei era injusta, mas ele usou-a para demonstrar a fé, a graça e o seu amor. Jesus, ao dizer para caminharmos as 2 milhas, ele está a exemplificar o que é a sua graça na prática. E ele também nos mostra como lidar com a violência e a injustiça. Pois seria mais fácil, em vez de andar uma milha com os outros, reagir como diz Êxodo 21, 24. Olho por olho e dente por dente. Mas em vez disso, Jesus pede-nos para demonstrar amor e graça de Deus. Porque isso faz parte do caráter do reino. E isso é uma característica importante de um cristão. No entanto, sabemos que é difícil. E porquê? Porque é ao contrário à nossa natureza. E portanto, se conseguimos mostrar o amor e a graça de Deus, e se nos rendermos diariamente e nos negarmos a nós mesmos, nós vamos conseguir mostrar essa graça e esse amor. Este tipo de reação, da graça e do amor de Deus, ele pode desencadear a curiosidade por parte dos outros que não conhecem a palavra. Hoje vivemos num mundo hostil, como nós sabemos, e onde a violência é motivo para tudo, seja física, psicológica ou outro tipo qualquer, mas se nós respondermos como Jesus nos pede, com amor e graça, com certeza aquele que nos vai forçar a caminhar uma milha vai ficar surpreendido e um tanto quanto curioso. Além de tudo isto, na Bíblia nós podemos encontrar um versículo que diz para fazermos tudo para a honra e glória de Deus, independentemente do que seja injusto ou justo. E então andarmos a segunda milha, ela demonstra amor. Como vocês sabem, a minha área é o desporto. Portanto, eu não poderia fazer uma pregação sem dar um exemplo na área do desporto. Como nós estamos a ver, o Mundial está a acontecer e por acaso é engraçado porque eu sigo uma página de desporto cristão no mundo inteiro e por acaso é engraçado que eles focam muito sobre este Mundial, está um pouco diferente. Os jogadores fazem rodas a orar no final dos jogos, sejam adversários ou não,
E um exemplo muito curioso que eu trago aqui aconteceu num jogo da fase de grupos entre a Costa do Marfim e o Equador. Onde um jogador que se chama Moisés Caicedo, que é cristão, ele está a disputar a bola com um jogador e ele acidentalmente cai em cima do jogador, fazendo o jogador cair. E a verdade é que o adversário começou logo a pensar que o outro queria confusão. Começou-lhe a puxar a camisola e a querer bater. E nisto nós vemos uma reação completamente diferente do que o mundo está mais perto. Enquanto o Caicedo estava a ser puxado, ele pede desculpa, ele sorri e abraça o seu adversário. E o adversário, a perceber que foi tudo um mal-entendido, ele abraça também o Caicedo. E os jogadores já estavam todos prontos para os separar, para evitar uma grande confusão, e nisto todo o mundo vê uma imagem que é o amor e a graça de Jesus. Um jogador que sem querer cai em cima do outro e de repente recebe um abraço em vez de algum conflito. Vamos passar então ao versículo 42. E não há uma contextualização que nós possamos fazer. É um facto. É apenas uma ordem que Jesus dá. Dá a quem pede e empresta a quem pedir. E este versículo é difícil, porque ele ataca o nosso ego e o nosso orgulho. Mas Jesus, ele é claro, ele é simples, ele é direto. Nós sabemos que o ser humano tem uma tendência a querer tudo para si. E sabemos que isto acontece seja direto ou indiretamente. Porque somos assim. E somos assim porque queremos o que é do outro ou porque queremos apenas preencher um vazio e um mero desejo carnal. Claro que o versículo não pode ser levado ipsis verbis. Não podemos pegar neste versículo e simplesmente usá-lo para qualquer situação. Ou então usar a nosso favor. Porque estaríamos a generalizar aquilo que Jesus diz. Eu vou dar um exemplo forte, mas espero que vocês possam perceber. Porque se assim fosse, teríamos dado dinheiro àqueles que, por sua escolha, vivem alcoolizados ou drogados, perdidos na rua, e sempre a pedir por dinheiro para consumir mais um pouco. E este versículo não se refere a esse tipo de caso. O versículo ele procura atacar o nosso egocentrismo e procura retirar o foco do eu e passar ao próximo. Ou seja, viver para os outros, colocando os outros como uma prioridade. Em 1 João 3, 17 e 18, fala sobre isso. Sobre como é que alguém pode permanecer no amor de Deus se ao ter os recursos deste mundo e vê o outro irmão a passar necessidades e em vez de ajudar, fecha o seu coração. Como podemos ver, existe uma diferença entre aqueles que estão perdidos na rua e entre o irmão que está na igreja. O drogado, ele passa necessidade porque se colocou naquela situação. Foram as escolhas que ele fez ao longo da vida que o puseram naquele lugar. E nós podemos comprovar isto ao ler 2 Tessalonicenses 3:10, onde Paulo diz: se alguém não quer trabalhar, não come. E este versículo ajuda a perceber em que contextos devemos aplicar o versículo 42 de Mateus 5. Muitas pessoas, principalmente não cristãs, vão dizer e afirmar que o Evangelho cria pessoas fracas. E eu vou concordar. Porque, de facto, aos olhos do mundo, sim, nós somos fracos. Porque nunca na vida que alguém iria caminhar 2 milhas por alguém. Mesmo por algum amigo nosso, nós iríamos recusá-lo a fazer. E então, quanto a emprestar recursos do mundo, isso ainda menos. Porque a nossa mentalidade humana diz: o que é meu e o que é teu, na minha cabeça, também é meu. Então sim, na visão carnal e mundana, nós cristãos somos fracos. Mas a verdade é que Jesus diz que o mundo o odiou primeiro. E que da mesma forma que o odiou, então eles também nos vão odiar. Basta ver um cenário simples. O rapaz que faz bullying e o rapaz que sofre bullying. Se nós pensarmos, o rapaz que sofre bullying, se der, perdão a expressão, se der um soco ao rapaz que faz bullying, nós vamos pensar: ele é um rapaz forte, porque ele enfrentou o bullying. Ele venceu o bullying. Mas na verdade, se refletirmos um pouco, percebemos que a partir do momento em que ele dá o soco, ele torna-se o bullying. Ele torna-se o opressor e o outro torna-se o oprimido. E Jesus, com estes 2 versículos, ele não pretende criar um ciclo vicioso. Ele quer acabar com isso. Então nós podemos enfrentar o bullying, usando este exemplo, por exemplo, ajudando-o com os trabalhos de casa, emprestando uma caneta quando ele precisa. Se calhar, ao vermos e analisarmos isto tudo, percebemos o motivo desta pregação ser: Jesus é perigoso. Jesus, ele é perigoso porque ele pede ao ser humano uma coisa muito difícil e que nós odiamos: nega-te a ti mesmo e segue-me. Nós somos egocêntricos, uns mais que os outros. Somos invejosos e somos orgulhosos. Procuramos em 100% das vezes o nosso próprio benefício, mesmo quando não percebemos. Mas Jesus aqui, ele pede o oposto. Ele pede para caminhar 2 milhas com aquele que nos obrigar a caminhar. Ele pede para darmos aquilo que necessita e para emprestarmos as nossas coisas.
E Jesus é o nosso maior exemplo. Nós não merecíamos e muito menos fizemos por merecer. Mas Ele fez-se homem, foi super injustiçado, foi desprezado, foi odiado. E no fim, morreu por nós. E a nós, por mais que possa parecer um pouco estranho, Ele pede o mesmo. Pois Ele pede para nos negarmos a nós mesmos. Podemos ver isso em 1 João 16, quando João diz: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a vida por nós. Portanto, também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E na verdade, às vezes este morrer pelos nossos irmãos, ele não precisa nem necessita ser obrigatoriamente físico. Às vezes basta o nosso não morrer para podermos colocar o outro como a nossa prioridade. Dito isto, então, porquê é que Jesus é perigoso? Jesus é perigoso porque ele ameaça o nosso Adão, o impostor que temos dentro de nós e que quer tudo para ele e viver apenas para si mesmo. No fundo, ele sente um vazio. Um vazio que não permite amar porque quer ser amado. Um vazio que ele vai tentar preencher com tudo: bebida, droga, sexo ou violência. Mas Jesus é a nossa verdadeira fonte de satisfação. Jesus ele é perigoso porque ele se opõe ao mundo. E isto, dito assim, não parece muito problemático para nós cristãos. Mas o problema, ele está em nós. Pois vivemos no mundo e muitas vezes nós nos esquecemos que não somos daqui. Esquecemos que somos cidadãos do reino dos céus. E como tal, também nos devemos opor ao mundo. Mas sabem onde é que está o perigo? Está em não querermos abdicar daquilo que temos. Dos amigos e da boa vida mundana que nós possamos ter. Não queremos emprestar o carro a alguém que confiamos e sabemos que não nos vai roubar. Não queremos abrir a nossa casa para receber as pessoas. E até não queremos fazer discipulado. E Jesus, ele coloca isso em causa. Jesus é perigoso porque ele ameaça a nossa vida mundana. No entanto, ele promete que um dia estaremos com ele no paraíso. E pensando nisto, se calhar é uma boa ideia deixarmos de ser egoístas e aprendermos a amar o próximo como Jesus ama, com graça e compaixão. Nossa recompensa não é neste mundo, é no reino dos céus. Para concluir esta mensagem, que provavelmente foi curta, e desde já peço desculpa por isso, eu gostava de ler Colossenses 3, 12 a 14, pois eu acredito que resume bem esta pregação e resume bem aquilo que Jesus também disse nestes dois versículos. Diz assim: visto que Deus vos escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem vos ofender. Lembrem-se de que o Senhor vos perdoou, de modo a que também vocês devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. E esta é a mensagem que tenho para vocês hoje. Amém. Obrigado.